Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin, $96.800 nesse exato momento. Bitcoin que está em um ponto crítico, extremo, que pode impactar de forma completa as altcoins e, obviamente, impactar os movimentos de curto prazo. E eu quero te mostrar exatamente estes pontos neste vídeo. Então fica até o final, eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Eu vou analisar vários ativos que muita gente pediu. Vou fazer uma análise mais detalhada. Só que amanhã a gente vai analisar vários ativos, inclusive gemas, porque é o Sextou com Gemas. E eu peço a você que deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise. Vamos começar com o Bitcoin, que está em um ponto muito importante. O Bitcoin ele está brigando em uma faixa extremamente importante. A gente está no gráfico diário sustentando e muito bem esta linha, que é a linha superior do padrão de canal de baixa, do nosso canal de baixa, alguns estão vendo cunha de baixa, que foi rompida. Teve um teste, um reteste e está se sustentando muito bem. Obrigado. Este é um ponto muito importante, porque embaixo deste ponto, como a gente já mostrou anteriormente, a gente tem o ponto de controle, tá? Deixa eu puxar aqui para que você possa verificar. A gente tem nesta área aqui o ponto de controle, a gente tem a média de 50 dias, a média de 100 dias. A gente tem muitas faixas extremamente importantes para o Bitcoin, justamente nestes pontos. No entanto, a gente está no curtíssimo prazo trabalhando em um padrão que pode, sim, levar uma rejeição completa destes pontos e trazer uma alta, ou trazer um movimento que vai assustar muita gente no curto prazo, mas para quem se preparou e quem se preparar diante deste cenário poderá aproveitar absurdamente. É óbvio que a gente caiu de domingo para segunda, teve muita gente que foi liquidada, muita gente que estava com 1 bilhão de trades alavancados. Muita gente deu liquidez para quem estava preparado. A gente passou semanas falando do Caixa Infinitos, falando da Out-Season, Out-Season 0, Out-Season 1, Out-Season 2, vídeos que você pode e deve verificar aqui na descrição deste vídeo. A gente falou muito da preparação para cenários que a gente não considera e acabou que a gente viu um cenário bem extremo de domingo para segunda. Agora a gente está olhando para uma acumulação, o que é natural. Eu quero repetir, a acumulação, depois de tamanho movimento de alta, é normal. Tem muita gente que está numa euforia, ai meu Deus do céu, tem que subir agora porque teve uma rejeição. Calma, respira, não é assim que funciona o mercado. O mercado ele simplesmente capturou muita liquidez, formou um fundo extremamente importante e agora a gente vai o quê? Trabalhar neste padrão de acumulação. Tá vendo aqui? A gente tem um inside bars. A gente tem o candle principal e aí tem um candle dentro deste candle, candle dentro deste candle e um candle dentro do candle anterior. Então a gente está formando de fato um padrão de acumulação que é natural. Veja, a gente teve o topo, olha só, topo, fundo, topo descendente, fundo ascendente, topo descendente. Tá agora tentando formar um fundo ascendente. E isso traz o triângulo simétrico, padrão que não tem lados preferenciais para romper. Ponto final. Só que, se a gente tiver esse rompimento, a gente tem que projetar esta área e esta área aqui. Eu vou projetar para você, para que você fique totalmente consciente de quais são as áreas alvo para um rompimento para baixo e um rompimento para cima. Vamos colocar em azul. Aqui eu vou colocar em preto para ficar didático e fácil para todo mundo visualizar. Nós temos um padrão de acumulação que tende a ser rompido até amanhã, sexta-feira, 17 horas, horário de Brasília. Então, até às 17 horas, horário de Brasília, teremos o rompimento desse padrão. Não importa o que aconteça, este padrão será rompido. Se a gente confirmar o rompimento, e aí é que está, se a gente tem uma linha aqui,
e ele perde esta linha, a gente tem que ter um candle posterior confirmando esta perda. Porque existe sim muita movimentação de opa, rompeu, já era, vou shortar. E o mercado faz isso. Muito movimento enganando muita gente. Acaba que este é um movimento perfeito para muita gente perder dinheiro. É isso que acontece. E é por isso que você não deve olhar para o curto prazo. Caramba, vai atingir tal ponto, vai atingir o outro ponto. O que você tem que avaliar neste cenário? Aonde a gente pode chegar e o que você vai fazer se a gente tiver um rompimento para baixo e alcançar, vamos lá, e alcançar, não é isso que eu quero, vamos lá, que é o preço, nota de preço. Se a gente alcançar 86, o que você vai fazer? E se a gente tiver o rompimento e chegar a 110, o que você vai fazer? É isso que você tem que já começar a pensar. Eu detalhei nos meus planos de investimento junto ao meu time Premium na segunda-feira, justamente cenários que podem nos levar a uma baixa, faixas intermediárias, faixas superiores, faixas extremas. Por quê? Isso é algo que você deve exercer. Você deve exercitar, essa é a palavra. Você deve exercitar a visão dupla, tripla, quádrupla. Ah, fazer vídeo assim é fácil, porque você está falando que pode subir, pode cair. Sim, exatamente. Enquanto a gente está neste padrão de acumulação, ou seja, está aqui e aqui, a gente pode sim ficar bate aqui, bate aqui, bate aqui, bate aqui, bate aqui, bate aqui. É isso que pode acontecer. Não tem o que fazer, não adianta você chorar. Se você tentar adivinhar o que o mercado vai fazer, aí sim você vai perder muito dinheiro. Muita gente está tentando adivinhar. Fevereiro é out-season, se não acontecer out-season, eu vou desistir. Você tem certeza? Você está colocando uma certeza. Não se coloca certeza no mercado, você analisa o gráfico. Se o mercado não subir em fevereiro, eu vou desistir. Então já desiste agora. É mais fácil. Para de tentar fazer o timing the market. Você pode utilizar o histórico como base? Sim, eu já trouxe várias leituras como esta. Poxa, fevereiro, primeiro trimestre, tende a ser positivo. Mas vamos olhar os gráficos? Vamos sempre olhar o gráfico? Vamos olhar o macro? E depois que a gente olhar o macro, vamos olhar o micro? A gente está olhando o micro aqui. Qual que é o nosso exercício? Poxa, a gente tem que discutir aqui o que acontece com a sua conta e qual vai ser a sua reação se o mercado fizer este movimento. E qual vai ser a sua reação se ele fizer este movimento. É isso que é planejamento estratégico de investimento. Algo que você deve ter para o macro e para o micro. Vou repetir sim. Caramba, Luan, é repetitivo. Vou repetir. Por quê? Porque é extremamente importante que você faça um passo antes. Você esteja um passo à frente. Como que você faz para estar um passo à frente? Você dá um passo para trás. Dá um zoom out, olha, avalia. E aí sim, poxa, se cair eu vou fazer isso. O que é essa queda? O que esta queda traria para o mercado? Vamos olhar. Bitcoin. Esta queda traria um movimento até os 86.700. Vamos marcar aqui 86.700. 86.700. Está aqui, ó. Tá bom? É isso aqui. Eu vou aumentar aqui. Tá aqui o 86.700. O que aconteceria se a gente viesse para cá? Ou até para cá? Quantas vezes eu já falei sobre isso? Vou repetir. Se o mercado tiver uma queda livre e atingir o índice de força relativa no gráfico diário em sobrevenda, nós veremos o quê? Base de preço mensal. Base de preço mensal. Eu tenho uma aula de bases de preço, obviamente, para os integrantes do Premium. Por quê? Porque é uma estratégia que eu utilizo. Quando a gente perde uma base de preço semanal e a gente vai para uma base de preço mensal. O que é isso aí, Luan? O que é base de preço? Tendência de alta saudável, ela é composta
de topos e fundos ascendentes. Esses fundos ascendentes são as bases de preço. E a gente tem isso em vários tempos gráficos. E os tempos gráficos maiores têm um maior impacto no mercado. Quando a gente está em uma tendência de alta, e eu não vou mostrar de novo, porque eu mostro todo dia, e tá claro, a gente está numa tendência de alta. Não tem nenhum indicador de topo, nenhum indicador de topo. A gente está num movimento saudável. A acumulação é chata? Claro, mas a acumulação é normal, natural. E quando a gente tem um movimento que leva a uma base de preço mensal, a gente tem o que é conhecido como um ponto magnífico para a exposição. Se a gente tem a perda deste ponto e vai buscar este ponto, estaremos de forma muito clara atingindo uma base de preço mensal. O que você acha que o mercado vai enxergar se a gente estiver fazendo este movimento? Se o mercado fizer esse movimento, o mercado vai entender, já era, acabou o bull market, alt season, então esquece. A gente vai a zero. Vai todo mundo a zero. Só que a gente já está em medo. Nós já estamos com o medo no mercado. Indicador de medo e ganância. Isso é muito importante. Se a gente cair mais, a gente provavelmente vai entrar em medo extremo. Medo extremo também, historicamente, é uma ótima oportunidade de compra. Tá vendo que eu estou falando ótima oportunidade, ótima? Isso só aparece ótimo para quem está consciente do que está acontecendo. E quem se preparou. Luan, eu comprei tudo aqui no meu caixa. Tudo bem. Só que aqui você não vai se amedrontar, provavelmente. Porque eu estou te explicando aqui o que pode vir a acontecer antes de acontecer. Eu não estou tentando adivinhar. Entenda. Eu estou te mostrando aqui, com base no gráfico, o que pode acontecer no cenário A, no cenário B. Eu, obviamente, detalhei isso ao nível máximo e faço acompanhamento para os integrantes do Prêmio Desafio. Por isso que é muito importante você buscar o conhecimento. Mas eu estou aqui te explicando por que esse é um cenário que poderia acontecer. Ele vai invalidar o bull market? Não. Ele vai invalidar a alt season? Não. Ele vai invalidar isso ou aquilo? Não. Luan, mas eu não tenho caixa. Assista a aula de caixa infinito. Eu venho mostrando 100% do que eu faço há muito tempo. E eu, desde lá de trás, para início deste bull market, eu fiz um plano de bull market, em que eu coloquei o seguinte: tenho 50% do meu capital vai ficar em hold, 97%, era 96,8%, 97% vai ficar em Bitcoin, 25% vai ficar em altcoins e 25% pode ser considerado para trade, mas também pode fluir para a carteira de altcoins. O que você acha que aconteceu? Eu acumulei e venho acumulando altcoins todas as vezes que a gente vê uma queda forte. E eu mantive os bitcoins que eu comprei lá atrás. Você já pode imaginar o que isso resultou. Isso resultou um retorno muito bacana no Bitcoin e um retorno próximo a o Others, a gente pode considerar assim, próximo ao resultado do Others na carteira de altcoins, em que a gente vem aumentando a exposição, seguindo a estratégia lá de trás. O que muita gente se engana é que, caramba, eu vou colocar tudo aqui agora 100%. A minha última vez 100% foi na pandemia. E hoje a gente não enxerga isso. Isso aqui poderia levar aos 100%. O all-in, com o caixa, poderia sim levar a uma realização posterior de bitcoins para fazer uma compra, se fizesse sentido, de alguma altcoin. Isso poderia ser feito. Tem uma mobilidade, mas só tem essa mobilidade quem se prepara e não é o curto prazo. Curto prazo serve justamente para isso. Para eu validar aqui o que pode vir a acontecer. Saiba que se eu tiver este movimento, eu estarei comprando. Por quê? Porque eu entendo que este seria um cenário de medo extremo e eu mostrei a planilha de medo e medo extremo. Quando a gente compra no medo e medo extremo, a gente tem uma mega oportunidade. Sim, histórico. E é histórico gráfico. Então eu estou te mostrando pior cenário no curto prazo. Melhor cenário, rompimento. Ó, que maravilha!
Se isso acontece, a gente tem um alvo de 110. O alvo de 110 está acima do alvo de 106. E eu venho falando, 106 é o alvo real e importante. Por quê? Porque a gente não consegue fechar nenhum dia acima do mesmo. O que fazer aqui? Quem já fez o que tinha que fazer só vai aproveitar. Você tem que ficar de olho nas altcoins. Se as altcoins trouxerem uma valorização muito grande, que com uma queda da dominância, veja que a gente está diante de um blow off top. As pessoas não têm paciência. Ai não, porque a dominância está subindo. Oh meu Deus do céu, não vai ter alt season. Olha isso aqui. Último ciclo, mesma coisa. A gente já vinha falando desse cenário. Olha, se o mercado tiver uma movimentação assim, a dominância pode subir aqui, dessa forma. Eu esperava que a dominância subisse em um movimento totalmente manipulado da Wintermute, que atacou o Ethereum, com um ataque ao Ethereum, que é uma base muito sólida para as altcoins. A gente viu uma liquidação em massa que chegou, sim, a casa de 10 bilhões de dólares? Não, eu não esperava que fosse desta forma, porque eu não tenho a bola de cristal e nem você. Mas o que a gente tem que fazer? Tá preparado, esteja preparado, tá aqui. Não é difícil você fazer uma análise dessa. Não, Luan, mas eu não tenho conhecimento. É para isso que existe uma metodologia específica que é apresentada no Grupo Premium. Grupo Premium, Grupo do Desafio, 2 grupos fechados em que eu apresento detalhadamente tudo que eu faço. Cada compra, cada venda, cada movimentação, plano por trás das compras, estratégias por trás das vendas. Você tem acesso aos meus planos, você tem acesso a diversas aulas que te dão base. Tem o suporte 1 para 1 comigo. Tirar dúvidas. Tenho dúvida gráfica. Dúvidas, pode me chamar. Por pouco mais de R$1 por dia no plano anual, ainda mais barato no plano vitalício, você tem acesso ao Grupo Premium, Grupo do Desafio. E a gente ainda conta com desconto em parceria com a corretora Bybit, 25%. Aproveite. Como aproveitar? Clica no link da descrição, é nosso grupo do Telegram geral. Vai lá nesse grupo. Ao entrar nele, tem muita informação, participe do mesmo. Ao entrar no mesmo, você vai lá na última mensagem, vai ter um @oficial no FX, clica nesse @ e um chat com o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. O que eu estou querendo te dizer? Aqui a gente tem que olhar para os 2 cenários. Você tem que estar pronto para uma oportunidade eventual aqui ou até para um cenário de realização aqui. Tá entendendo? É isso que você tem que olhar. Porque vamos dizer que você comprou de domingo para segunda. Se você tiver uma movimentação de 100, 200% e você ficar com 0 caixa, talvez seja importante que você mantenha o caixa. Já pensou, a gente vem para cá e tem um movimento falso, volta para cá? Isso pode acabar desvalorizando as altcoins. Isso pode acabar te prejudicando. Tudo é uma questão de equilíbrio. Entenda, eu sou super bullish. Eu sigo investindo em altcoins. Nesse movimento eu investirei em altcoins. Só que eu tenho que, sim, ter os pés no chão. Não é o perma bull, muito menos o perma bear. As pessoas estão muito sentimentais porque estão trazendo a urgência da vida para o mercado. E isso vai destruir muita gente. Não é à toa que 97, 95% das pessoas perde dinheiro nesse mercado. Não é à toa, não é por coincidência. Isso acontece e vai continuar acontecendo. Mas o meu trabalho aqui não é te dar indicações de compra, venda, é te alertar. O curto prazo pode trazer movimentos duplicados? A gente cai para subir, a gente sobe para cair? Pode. A gente tem que olhar para a resistência mais importante e o suporte mais importante. E estar pronto para todos os cenários. Então acorda e para de ficar comprando narrativa e sendo imediatista. Porque o mercado e o ano nem começaram. Tem gente falando de fim de bull market. E um detalhe, eu vou deixar para amanhã, mas eu já apresentei, inclusive apresentei no grupo geral, link está na descrição, o seguinte, indicadores macro e on-chain. Baleias estão comprando, sardinhas estão vendendo. A quantidade de bitcoins nas corretoras caiu
ainda mais. A gente está vendo funding rate negativa, a gente está vendo medo já está tomando conta do mercado de novo, o que é maravilhoso nesses preços. Então a gente tem tanto catalisador que não tem indicação de topo. Se tiver alguma indicação de topo, eu vou vir aqui, primeiro vou falar para os integrantes do Prêmio Desafio, posteriormente vou vir aqui e vou falar assim, estou vendendo tudo, para mim já deu, não tem mais alto, estou pulando fora. Mas essa é ainda a minha visão, eu sigo bullish. O que não muda o fato de que você deve avaliar, analisar, considerar, porque não estou indicando compra nem venda. É apenas um vídeo educacional onde apresento, adivinha? Vou repetir o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer. Com base no gráfico. Faz o seu dever de casa. Invista com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Vamos olhar para o Bitcoin, vamos acompanhar este movimento aqui até as 17 horas, horário de Brasília. Amanhã a gente tem um rompimento e uma definição. Eu acho que a gente vai ter uma definição ainda cedo, porque tem non-farm payroll, decisão, na verdade não é nem decisão, a gente vai conhecer quais foram meu Deus do céu, não vou cortar, hein? A gente vai conhecer o número da criação de vagas de emprego não agrícolas. Se ele vai vir acima, se ele vai vir abaixo. A expectativa para que o mercado suba é que este número venha abaixo. Por quê? Menos criação de vagas de emprego, ou seja, uma menor criação de vagas de emprego, trará... Opa, peraí, a economia está desacelerando. Se a economia está desacelerando, o mercado de trabalho está desacelerando, a gente tem uma pressão inflacionária menor. Pressão inflacionária menor pode levar o Fed a cortar a taxa de juros. Corte na taxa de juros é bom para mercados de risco, ou seja, bom para o Bitcoin e as altcoins. Maravilha? Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Vamos agora analisar. Total 3 está ali no suportezinho, bacanudo. Vamos olhar, vamos acompanhar. Ethereum. Alguma novidade para Ethereum? Muita gente me pergunta. E aí, o que você acha de Ethereum? Para mim, tendência de alta. Por quê? Fundo, opa, vamos lá. Fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente. Rejeitou, fundo duplo. Aqui, se fechar a semana assim, pode fechar a semana assim, fundo ascendente. Sem conversa, sem brincadeirinha, sem dancinha, sem piadinha. É análise gráfica básica. Tendência é a sua amiga, tá? Se você pegar no corpo da vela, então, nem se fala. Beleza? Então, tendência de alta. ENA, eu quero analisar ENA com muito cuidado, com muito carinho, porque muita gente me pediu. Só que antes, eu quero rapidamente falar de Ondo. Preste atenção em RWA. Tá? A RWA está se mostrando bem forte, bem interessante. Tá? Não quer dizer que vai explodir nem nada do gênero, mas fica de olho em RWA, chamei a atenção para Sepul, uma gema de RWA, e Ondo, que é considerado um alfa de RWA. Eles estão se sustentando muito bem, tá? É um setor que está forte, então vale a pena você ficar de olho. E me pediram rapidamente Virtual. Sendo bem sincero, eu não sei por que a galera está querendo comprar esse projeto. Esse projeto subiu 20, sei lá quantos mil por cento, 18.700%. Ah, ele está corrigindo agora. Pode ser que ele suba muito? Pode. Ah, ele está corrigindo 78%. Mas eu fico extremamente estressado para comprar um ativo. Me perguntar, por que você não comprou? Porque ele subiu 18.000%. Ele subiu 18.000% de quando? De setembro. O que subiu 18.000% de setembro? Sabe o que é 18.000%? Cara, é muita alta. Então, a gente está falando de um ativo que subiu e, para mim, eu estou falando uma opinião pessoal minha. Ah, ele pode subir mais 100.000%. Eu acho o risco-retorno extremamente alto. O risco versus o potencial retorno. Mas, tudo bem. Do ponto de vista gráfico, deste fundo para este topo, a gente está numa área de buy zone, o que não impede, justamente por conta de todo esse movimento, que ele corrija absurdamente. Por que eu estou falando isso? Você não venderia?
Se você tivesse comprado aqui e estivesse aqui, você está fazendo 40 vezes. Você não venderia? Todo mundo fica preocupado, caramba, eu vou fazer 10 vezes, 20 vezes, eu estou investindo em altcoins porque eu quero fazer 20 vezes, 30 vezes. Quem comprou virtual está fazendo 40 vezes. Chegou a fazer 18. É isso. Não, 18 não. 180. 180. Então, para mim, é um risco muito elevado. A gente tem um volume aqui descendente e tudo mais, mas para mim ainda é um risco muito elevado. Desculpa, é a verdade. Vamos para a ENA. Eu quero analisar a ENA do zero. A gente teve uma desvalorização gigantesca. Ninguém falava de ENA. Tá? ENA em setembro era, nossa, ridículo. O que a gente olhou para a ENA lá em setembro? Você pode buscar nos vídeos. Tanto que a gente colocou até buy zone e tudo mais. ENA teve um movimento de canal de baixa, tá? E este canal de baixa, eu posso até colocar no gráfico diário, acho que vai ficar até um pouco melhor. Esse canal de baixa aqui, ou uma pseudo cunha, ele teve um rompimento. Quando ele teve um rompimento e teste, a gente analisou e a gente avaliou. E o que a gente estava percebendo? Tem um movimento de ombro, cabeça, ombro. Teve uma aceleração, tá voltando para testar, não chegou a testar. No entanto, a gente pegou o Fibonacci deste topo a este fundo, tá? Deste fundo a este topo. Deixa eu colocar um replay? Não, replay. Vamos colocar aqui, ó. Pegou ele aqui e a gente foi olhar para o quê? Ele teve uma aceleração e está voltando para uma área de retração de Fibonacci. Então a gente tem muita confluência. Confluência de ombro, cabeça, ombro. Tem confluência de reteste da cunha que foi rompida. E a gente tinha aqui um volume de venda que estava descendente, tá? Estava mostrando aqui um volume descendente nesta movimentação de baixa. O que a gente falou? Isso aqui pode ser um cenário interessante. E, obviamente, ele se comprovou como um cenário interessante. E só um adendo. Do topo até este fundo foi 40%. E isso aconteceu em 30 de setembro a 10 de outubro. Então, a gente está falando aí de 10 dias? 10 dias foi 40%. Vamos repetir aqui, porque eu até perdi já a minha 40%. 10 dias, 40%. Já era, acabou, morreu. Né? Aí o que a gente viu? Vamos colocar para reprodução. Olha isso. Blá, 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 blá. Show de bola, foi embora, tá? E a gente pôde usar aqui projeção, o mercado foi, voltou para uma área ainda importante. A gente viu este suporte resistência, tá? O suporte aqui, resistência aqui, resistência aqui, resistência, suporte, sustentou muito bem, tá? A gente sustentou e simplesmente iniciou aquela pernada de alta. Hoje, todo mundo quer comprar a ENA, tá? Deixa eu agora apagar. Só que na época, ninguém queria. E aqui agora a gente está voltando para o quê? Para um cenário, e agora a gente dá um zoom out, para um cenário que é extremamente oportuno. O que eu recebi de pedido de ENA nestas áreas aqui não está escrito, tá? E aí o que eu fiz? Agora que ninguém quer comprar, é que eu vou olhar. Porque quando compro aqui, e ainda falei, não tem como comprar ENA não corrige, ENA tá complicado, ENA só sobe, blá, 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 blá. Tá bom? A gente bateu num topo. Batemos um topo, formamos um topo duplo, corrigiu, atingiu os alvos, e agora a gente tem que olhar para qual foi o último fundo ascendente semanal? Este aqui.
A gente teve o último fundo ascendente semanal, o topo, e agora a gente está numa área muito extrema. Só que a gente tem um suporte intermediário aqui, tá? Vou aumentar aqui, vamos aumentar aqui. E a gente tem que olhar para o volume. O volume está descendente e se sustentando nesta área. Vamos prestar muita atenção. Se este volume começar a acelerar, quer dizer que a gente vai buscar estes pontos. Mas este é um ponto que, com base no risco versus retorno, começa a ficar interessante. Por quê? Quem tem uma visão ultra bullish pode avaliar um risco abaixo deste ponto, em que a gente vai sustentar essa área e tem o potencial de voltar para esse ponto e acima, ou pode escalar ordens. Isso para quem tem um perfil já mais conservador, pode escalar ordens de ENA, contanto que você entenda que é o projeto mais espetacular do mundo, tá? Isso é muito importante, tem que estudar o projeto, senão não vale de nada. Estudando o projeto, você faz um DCA, porque o próximo suporte está justamente na faixa de 30 cents. Se você tiver essa visão, você tem esses dois cenários. Tá? Então, é esta a visão que a gente tem que ter quando a gente está avaliando uma posição em um ativo. ENA, para quem está me pedindo, tá aí com o seu movimento extremo. Sim, a gente está 1, 2, 3, 4, 5 semanas de queda. Só que quando estava aqui, todo mundo queria comprar, né? Então, fica atento a isso. Lembrando mais uma vez, estude, avalie e tome sua decisão de forma totalmente responsável. Bacana? Maravilha? Não esqueça de acompanhar o Bitcoin, porque ele está em um ponto importante. A gente tem que olhar para o rompimento ou não do mesmo e se preparar. Esteja preparado, porque a gente está, sim, de olho nesses movimentos há bastante tempo e você também tem que estar. Cuidado com armadilhas e fique, sim, com um sorriso no rosto por estar tendo uma oportunidade de comprar Bitcoin e bons projetos baratos, porque no macro a gente segue bullish. Deixa aí nos comentários a sua opinião e a gente volta a qualquer momento. Eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.